Todos os anos assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça. Usando apenas lama, dentes e madeira, ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano, despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México. Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida, mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.2 milhão, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça.
O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível, mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada, exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna.
Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar, sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas. Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho.
Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica, calibrados para a fração de 1 grama, medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos.
com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produto são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo-o do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo. Elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre. E sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio.
Os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da Terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. 60 lâmpadas a cada segundo. Isso representa mais de 2.000 milhões de lâmpadas fabricadas em todo o mundo, todos os anos. Mas esta não é uma história sobre números. É uma história sobre uma revolução silenciosa que está a acontecer nas nossas casas. Uma revolução que poupa ao planeta mais de 200 mil milhões de dólares em eletricidade todos os anos. Como é que isto aconteceu? Como é que passamos disto, um frágil filamento de metal preso em vidro, a arder a temperaturas incríveis, para isto, um semicondutor microscópico, mais pequeno que um grão de arroz? Qual é o segredo industrial que permite que uma lâmpada dure 1.200 horas, enquanto a outra pode ultrapassar dezenas de milhares? Hoje vamos entrar nas fábricas para testemunhar a batalha das lâmpadas. Esta é a Era do Fogo, contra a Era do Silício. A jornada da lâmpada clássica, a lâmpada incandescente, começa não com metal, mas com vidro e fogo. Tubos de vidro transparente, perfeitamente formados, são alimentados numa correia transportadora rotativa. Estes são os blocos de construção do invólucro. Cada tubo é firmemente preso entre 2 cabeças de máquina e, em seguida, mergulha num banho de chamas intensas. Os bicos de gás à sua volta libertam calor, atingindo cerca de 2.300 graus Fahrenheit. A esta temperatura, o vidro torna-se macio, flexível, quase como mel. À medida que o tubo gira constantemente, a sua borda expande-se para fora, formando o gargalo distinto que mais tarde se ligará à base da lâmpada. Mas este não é um simples soprar de vidro. No momento exato em que o vidro está maleável, braços robóticos entram em ação com uma precisão incrível. Eles inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante, mas é a parte mais crucial de todo o design. É a porta de entrada e saída que permitirá criar o vácuo. Ao mesmo tempo, 2 finos fios de cobre são fixados em lados opostos. Estes serão os condutores, os caminhos que levarão a eletricidade ao coração da lâmpada. De seguida, todo o conjunto passa por uma série de chamas ainda mais quentes. O calor é suficiente para derreter ligeiramente o vidro, fazendo-o selar-se firmemente à volta das peças de metal. Uma máquina separada dobra então suavemente estes fios de cobre, moldando-os em 2 pequenos ganchos que se curvam para dentro. Estes ganchos não são decorativos. Eles são os suportes que irão embalar o coração ardente da lâmpada. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos, garantindo que cada peça é formada com uma precisão de uma fração de polegada. Agora que o suporte está pronto, as máquinas e os trabalhadores passam à fase mais delicada: instalar o filamento, a verdadeira alma da lâmpada. Numa estação de trabalho separada, uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada. O tungstênio é um metal extraordinário, escolhido por uma razão. É capaz de suportar mais de 4.000 graus Fahrenheit sem se desintegrar. Este arame é puxado e enrolado em molas microscópicas, cada uma delas apenas ligeiramente mais espessa que um cabelo humano. Utilizando pinças magnéticas de precisão, um braço automatizado executa uma operação delicada. Apanha uma destas molas de tungstênio e liga ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre que já estão fixos dentro do gargalo de vidro. Assim que está seguro, os sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado. Se estiver demasiado solto, vibrará e partir-se-á. Se estiver demasiado apertado, estalará com o calor. Tem de estar perfeito. Antes da selagem, todo o conjunto de arames é revestido com uma fina camada de solução de zircônio. Esta película protetora invisível é uma arma secreta. Previne danos por umidade e abranda a oxidação, prolongando a vida útil do filamento quando este operar no seu ambiente de gás inerte. Agora, com o coração no lugar,
é a altura de fechar o invólucro. O gargalo completo e o filamento são fixados numa pinça rotativa. O invólucro de vidro redondo, o corpo transparente da lâmpada, é posicionado no lado oposto. Braços robóticos rodam ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de uma série de chamas de gás. Estas chamas, aquecidas a cerca de 1.600 graus Fahrenheit, fazem o seu trabalho em apenas alguns segundos. O vidro amolece e funde-se numa única ligação, tão perfeita que parece quase invisível. Imediatamente, a lâmpada, agora inteira, passa por uma zona de arrefecimento por ar forçado, onde gás frio impede que o vidro amolecido se deforme. Centenas de lâmpadas avançam, quase completas, mas ainda à espera de serem seladas a vácuo. Uma vez seladas as duas partes de vidro, a lâmpada entra numa das fases mais críticas, que determina a sua durabilidade geral, a remoção do ar e a injeção de gás inerte. O objetivo aqui é criar um ambiente completamente livre de oxigênio. O oxigênio é o inimigo mortal do tungstênio. Falo-ia arder e desaparecer numa fração de segundo. Cada lâmpada é colocada numa cabeça de bomba de vácuo, revestida com uma junta de borracha. Aquele fino tubo de exaustão no gargalo é ligado diretamente ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas cerca de 10 a 12 segundos, mas tende a atingir um vácuo quase perfeito para eliminar todos os vestígios de umidade e oxigênio. Imediatamente após o vácuo ser atingido, um injetor automatizado liberta uma dose medida de argon misturada com nitrogênio. Este gás é inerte, o que significa que não reage com o filamento quente. Atua como um cobertor protetor, abrandando a evaporação do tungstênio e impedindo que resíduos escuros se formem na superfície interna do vidro. Assim que a pressão correta é atingida, uma tocha de gás aquece a ponta do tubo de exaustão a mais de 1.800 graus Fahrenheit. O vidro derrete, sela-se completamente e aprisiona o gás inerte lá dentro. A lâmpada está agora selada, mas ainda precisa de uma forma de se ligar à energia. Um braço robótico instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada. 2 finos fios de chumbo de dentro da lâmpada são então estendidos para fora. Um passa pelo orifício central da base e é fixado com uma solda de calor de precisão. O outro é soldado à lateral da concha de alumínio para fechar o circuito. Mas antes de saírem da linha, cada lâmpada tem de passar no seu teste mais crucial: a resistência do seu filamento de tungstênio. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes de teste que se ligam automaticamente a uma fonte de alimentação. O sistema inicia um ciclo rápido de ligar e desligar, durando cerca de 90 segundos por ronda. Isto simula o uso no mundo real, treinando o filamento sob estresse. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% para 120% da voltagem nominal. Se o filamento não conseguir suportar a carga, a lâmpada queima instantaneamente e é removida da linha. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha, o seu brilho quente e dourado parece uma homenagem a mais de um século de história. No entanto, dentro das fábricas modernas de hoje, uma nova geração já tomou o seu lugar: a lâmpada LED. E o seu processo de fabrico não podia ser mais diferente. As luzes LED não precisam de vácuo ou gás inerte. O que elas precisam é de uma dissipação de calor excepcional para proteger o minúsculo chip emissor de luz no interior. É por isso que o processo começa com barras de alumínio sólidas. Elas são alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo da lâmpada, completa com as suas aletas de arrefecimento características. Estas caixas de alumínio são então perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas, que ajudam a transferir o calor eficientemente do chip LED para o exterior. Uma camada de tinta eletrostática é aplicada para prevenir a oxidação. Numa linha separada, o difusor é fabricado. Esta é a cobertura em forma de cúpula, feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha uniformemente a luz. O processo começa com minúsculos grânulos de plástico transparente despejados num funil, alimentando uma câmara de aquecimento que atinge cerca de 500 graus Fahrenheit.
Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes. A pressão de injeção mantém-se em torno de 2.000 libras por polegada quadrada, garantindo que o plástico fundido preenche todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos 20 a 30 segundos seguintes, um sistema de arrefecimento forçado estabiliza a estrutura, preservando a clareza da cúpula. Dentro da área de montagem de componentes, centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora. Cada uma está à espera de receber as sementes de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa. Funciona como um adesivo, mantendo os chips LED no lugar. Momentos depois, a máquina de montagem SMT, Surface Mount Technology, começa a sua operação rápida. A cada segundo, o seu braço robótico apanha dezenas de chips, mais pequenos que um grão de arroz, e coloca-os exatamente nos seus pontos designados. A margem de erro é medida em apenas alguns milhares de polegada. Assim que todos os chips estão colocados, as placas entram num forno de refluxo. Aqui, o calor controlado derrete a pasta de solda e liga permanentemente os chips ao circuito, criando ligações eletrônicas fortes e estáveis. No final deste processo, as placas brilham com dezenas de minúsculos pontos de luz, perfeitamente alinhados e prontos para se juntarem à caixa do dissipador de calor. Depois de as placas de circuito LED estarem completas, elas movem-se para a área de montagem manual, a fase onde a precisão humana ainda importa mais. Aqui, os técnicos instalam o driver. Este é o conversor de potência que permite ao LED operar de forma estável, mesmo quando a voltagem flutua. Com um ferro de soldar de precisão, o técnico liga os fios de alimentação entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta de solda está brilhante e perfeitamente limpa. O driver é então colocado dentro da cavidade do corpo da lâmpada e fixado. Finalmente, vem o casquilho, a familiar base de rosca, e 26. Os fios do driver são soldados ao casquilho, numa solda rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Agora, a lâmpada LED entra na sua fase final, fixar a tampa do difusor e passar pela inspeção completa. Cúpulas de policarbonato transparentes são automaticamente apanhadas por braços robóticos e colocadas precisamente em cima de cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico pressiona a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que bloqueia a umidade e o pó. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas movem-se através de uma correia de teste de luz. Aqui, sensores ópticos medem o brilho, a difusão, o tom da cor e a estabilidade da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem encandeamento ou cintilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Aqui, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, embrulham-nas em mangas protetoras e imprimem códigos QR juntamente com os números do lote de produção. Mas esta jornada de transformação demorou mais de um século. Em 1879, Thomas Edison revelou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar continuamente durante 40 horas. Apenas um ano depois, ele refinou o seu design, prolongando a sua vida útil para mais de 1.200 horas e inaugurando a era da luz elétrica. No entanto, com o tempo, esta tecnologia revelou seus limites: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou quando a iluminação LED emergiu, substituindo o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores. A poupança de 200 mil milhões de dólares que isto gera é o equivalente à produção anual de centenas de centrais térmicas. De tubos de vidro brilhantes a chips LED, mais pequenos que grãos de areia, a jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente deu-nos o nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs levaram esse legado adiante com uma eficiência inigualável e vidas úteis que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão continua a mesma: iluminar o mundo de formas mais inteligentes e sustentáveis.
Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até aos arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10 a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10 a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta.
Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força. Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada micro-vazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas. E aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção.
Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 PSI. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção. O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. 80% de todo o cobre que a humanidade extraiu da Terra, ao longo de toda a nossa história, ainda está em uso hoje. Pense neste número por um momento. Não é um material que usamos e descartamos. É um recurso que quase nunca morre. Como é possível que um material físico, usado em tudo, desde os nossos telemóveis até as redes elétricas que alimentam cidades inteiras, pareça ser infinito? A resposta não está na mineração, que consome uma energia colossal. A resposta é um ciclo de renascimento industrial quase perfeito, um processo que transforma o caos em pureza. Mas este ciclo esconde um segredo ainda mais incrível. No coração desta transformação, escondido nos resíduos do cobre sujo, os engenheiros encontram e extraem ouro puro, prata e platina. Hoje, seguimos a jornada extraordinária deste metal imortal. Vamos testemunhar como montanhas de lixo são transformadas na matéria-prima mais pura do planeta, pronta para servir a civilização mais uma vez. Tudo começa aqui, nos vastos pátios de coleta. Estes são os portões do caos. Caminhões chegam sem parar, descarregando o que o nosso mundo descartou. O cobre raramente chega limpo. Ele chega em montanhas de fios emaranhados, canos velhos de canalização, radiadores amassados e eletrônicos inúteis. Muitas vezes é prensado em fardos compactos, tão densos que mal se reconhece o que está dentro.
Antes que qualquer máquina gigante entre em ação, o processo começa com a ferramenta mais sofisticada de todas, o olho humano. Trabalhadores experientes iniciam a difícil tarefa da triagem manual. Eles dependem de anos de habilidade, olhando para além da sujeira e da graxa. O seu trabalho é crucial. Eles precisam identificar o cobre vermelho brilhante, que geralmente tem maior pureza e maior valor. Eles separam-no das peças mais escuras, que podem estar misturadas com aço, plástico ou outras ligas metálicas. Às vezes, a diferença é óbvia. Outras vezes, é um palpite treinado, baseado na cor exata, no brilho sob o sol, ou até mesmo no peso do material na mão. Este primeiro passo decide o destino de todo o lote. Em média, cerca de 60% a 70% do volume que chega pode ser reutilizado após uma limpeza básica. O resto, o material mais contaminado, seguirá um caminho mais difícil. Cada pedaço de metal é classificado, criando ordem a partir da confusão, preparando o material para a próxima etapa, a força bruta. Separar manualmente milhões de quilômetros de fios da sua cobertura de plástico é impossível. Por isso, o caos organizado é agora entregue a máquinas implacáveis. Bobinas inteiras de cabos, algumas pesando centenas de quilos, são alimentadas em trituradores de alta capacidade. Estas máquinas são verdadeiras bestas industriais. Dentro delas, eixos rotativos maciços, revestidos com lâminas de aço endurecido, giram com uma força imparável. Elas agarram e rasgam tudo. O isolamento de plástico resistente e o núcleo de cobre valioso são dilacerados em segundos. O som é ensurdecedor, um testemunho da força necessária para libertar o metal. O resultado é uma mistura caótica de pequenos fragmentos de cobre e pedaços leves de plástico. Agora, como separar os dois? A resposta usa física simples: gravidade e ar. A mistura triturada é despejada em telas vibratórias de múltiplas camadas. À medida que a máquina vibra, os grânulos de cobre, densos e pesados, caem para os níveis inferiores. Os pedaços de plástico, muito mais leves, permanecem por cima. Então, poderosos ventiladores de ar entram em ação. Eles sopram ou sugam o plástico leve, levando-o para contentores separados. Em algumas linhas, transportadores magnéticos passam por cima do fluxo, removendo qualquer pedaço perdido de aço ou ferro que possa ter vindo junto. O sistema é incrivelmente eficiente. De 1 tonelada, 1.000 quilos, de sucata de fio, a fábrica pode recuperar entre 400 a 450 quilos de cobre puro. E o plástico não é desperdiçado. Ele é limpo, moído em pequenos pellets e reutilizado para fazer novos tubos, revestimentos ou até mesmo novas capas de cabos. Nada é perdido. O que antes era um emaranhado inútil, agora são 2 fluxos de recursos valiosos. O plástico segue o seu caminho, mas o cobre vai encontrar o fogo. Os grânulos de cobre, agora 90% limpos, são transportados para o coração da instalação, o forno de fusão. A maioria das fábricas modernas usa fornos elétricos de indução ou de arco, capazes de gerar um calor inimaginável. A temperatura no interior ultrapassa os 1085 graus Celsius. Este é o ponto de fusão exato do cobre. É a temperatura em que o metal sólido se rende e se torna líquido. O ar no local é pesado e quente. Os operadores, protegidos por trajes especiais, monitoram o processo. Dentro do forno, a sucata de cobre derrete e se junta, formando um lago de metal líquido incandescente. Pequenas quantidades de fundente, flux, são adicionadas. Este material age como um ímã químico, atraindo as impurezas restantes, óxidos, sujeira, pequenos vestígios de outros metais. Estas impurezas, sendo mais leves que o cobre derretido, flutuam para a superfície, formando uma camada borbulhante chamada escória. Esta escória é cuidadosamente removida, raspada da superfície, deixando para trás um cobre líquido cada vez mais puro. Esta etapa faz mais do que apenas derreter. Ela renova o metal. E o mais importante, este processo de fusão usa apenas 1/5 da energia, ou seja, economiza 80%, em comparação com a extração e refino do minério virgem retirado da terra.
É uma poupança colossal. Em poucas horas, o que era um monte de pequenos grânulos é agora um fluxo contínuo de metal líquido e brilhante, pronto para ser moldado. Este rio de fogo, a mais de 1085 graus, não pode ser simplesmente despejado e deixado a arrefecer. Ele precisa de uma forma. O cobre líquido é canalizado do forno para a linha de fundição. O método mais usado é a fundição contínua. O metal incandescente flui a um ritmo perfeitamente controlado para um molde especial, geralmente feito de grafite e intensamente arrefecido à água. No instante em que o cobre líquido toca as paredes frias do molde, a sua casca exterior solidifica instantaneamente, mas o interior, o núcleo da barra, ainda está perigosamente líquido. À medida que a longa barra de cobre é lentamente puxada para fora do molde, ela passa por uma câmara de arrefecimento. Jatos potentes de água são disparados contra o metal quente num silvo ensurdecedor de vapor. Este banho de água controlado força a solidificação de fora para dentro, garantindo que a barra inteira se torne sólida. Este passo é vital. Um arrefecimento desigual criaria tensões e fissuras internas, tornando o cobre fraco. Mas este arrefecimento controlado garante que a estrutura do metal seja forte e consistente. O resultado é uma barra contínua de cobre, que é então cortada em placas grossas ou lajes. Em poucos minutos, o caos líquido tornou-se um bloco sólido de metal industrial. Mas esta ainda não é a forma final. A verdadeira magia, a alquimia, ainda está para vir. As lajes de cobre recém-fundidas, chamadas de cobre blister, são reaquecidas para estabilizar a sua estrutura. Elas já são bastante puras, mas para a eletrônica moderna, bastante puro não é suficiente. Precisamos de perfeição. Bem-vindos à etapa mais crítica e fascinante, a refinação eletrolítica. Entramos em salões gigantescos. Não há fogo ou fumo aqui. Apenas um silêncio químico e fileiras após fileiras de tanques maciços, com dezenas de metros de comprimento. Estes tanques estão cheios de uma solução líquida azul brilhante, sulfato de cobre misturado com ácido sulfúrico. As nossas lajes de cobre impuro são penduradas nestes tanques. Elas são o ânodo, o lado positivo. Entre cada laje impura é pendurada uma placa fina de aço inoxidável puro. Elas são o cátodo, o lado negativo. Então, uma corrente elétrica contínua é aplicada e a mágica começa. A eletricidade força os átomos de cobre puro a saírem da laje impura, o ânodo, e a dissolverem-se na solução azul. Como se fossem chamados por um ímã, estes átomos de cobre viajam através do líquido e depositam-se, átomo por átomo, na placa de aço inoxidável, o cátodo. É um processo lento, mas perfeito. Camada após camada, o cobre puro reconstrói-se no cátodo. Este processo decorre sem parar durante 7 a 10 dias. Mas e as impurezas? Onde está o ouro, a prata e a platina que mencionamos? É aqui que o segredo é revelado. Estes metais preciosos, juntamente com outros como o selênio, não se dissolvem na solução. Eles são demasiado pesados e quimicamente diferentes. À medida que o cobre à sua volta se dissolve, eles simplesmente soltam-se e caem para o fundo do tanque. Os trabalhadores chamam-lhe lama anódica, mas esta lama vale uma fortuna. É cuidadosamente recolhida e enviada para outra refinaria para extrair o ouro, a prata e a platina. No final dos 10 dias, as placas de aço são retiradas. O que vemos são folhas de cátodo grossas e pesadas, de um cobre brilhante e perfeito. A sua pureza, 99,99%, pura o suficiente para os chips de computador mais avançados e os cabos de alta performance do mundo. Cada folha pesa entre 80 a 100 quilos e está pronta para sua nova vida. Estas folhas de cátodo de pureza absoluta já são um produto final, vendido nos mercados mundiais. Mas para a maioria de nós, o cobre precisa de ser fino e flexível. Por isso, na maioria das vezes, estas folhas são derretidas mais uma vez. São fundidas e moldadas em varões, wire rods, uma forma intermédia padrão da indústria, um cilindro de cobre com cerca de 8 milímetros de diâmetro. Estes varões são enrolados em bobinas gigantes que pesam várias toneladas. Estas bobinas são o ponto de partida para a produção de fios.
O varão de 8 mm é puxado através de uma série de matrizes, discos de diamante industrial, com furos cada vez mais pequenos. Cada passagem estica o cobre, tornando-o mais longo e mais fino. O diâmetro encolhe de 8 mm para 3 mm para a fiação da sua casa, ou continua a ser puxado mais e mais fino, até atingir alguns décimos de milímetro, mais fino que um cabelo humano, para os delicados condutores dentro de um microchip. Mas este processo de esticar o metal torna-o duro e quebradiço. Para resolver isto, o fio é continuamente recozido, NALED. É aquecido em fornos controlados para relaxar a sua estrutura, garantindo que permanece flexível e, o mais importante, um condutor elétrico perfeito. Finalmente, o fio nu é revestido com a sua camada final de isolamento, PVC, Teflon ou outro polímero. O produto acabado é enrolado em bobinas, pronto para alimentar o nosso mundo. Mas o cobre não é apenas fios e indústria. Em algumas culturas, este metal tem uma alma. Na Coreia, a arte de criar utensílios de cobre, chamada yugi, existe há milhares de anos, desde o período dos Três Reinos. No coração dessa tradição está o Bangja Yugi, uma técnica de forjamento única, considerada um tesouro nacional. Em vez de apenas fundir o metal, os artesãos pegam numa liga de cobre e estanho e submetem-na a um ciclo brutal e repetido de aquecimento no fogo e martelagem manual. Cada golpe do martelo comprime a estrutura do metal, dando às taças e pratos uma durabilidade incrível, uma tonalidade dourada única e uma ressonância pura. Hoje, estas peças feitas à mão ainda são usadas em cerimônias importantes, uma ligação viva a milhares de anos de história. E assim, o círculo se completa. A jornada do cobre reciclado é a prova de que um material pode ter uma vida infinita. Vimos como o lixo se torna tesouro, como o caos se transforma em pureza de 99,99% e como o ouro é encontrado onde menos se espera. É por isso que 80% de todo o cobre, alguma vez extraído, ainda está conosco. Ele não morre, ele não se degrada, ele apenas muda de forma. À medida que o nosso mundo corre em direção a carros elétricos, energia solar e turbinas eólicas, tecnologias que precisam de quantidades imensas de cobre, este ciclo de renascimento não é apenas eficiente, é estrategicamente vital. E isto deixa-nos com um pensamento fascinante. Os átomos de cobre que alimentam o seu telemóvel neste exato momento podem, um dia, ter sido parte de um sino de templo antigo, de uma ferramenta da Idade do Bronze, ou de uma arma forjada há milhares de anos. O cobre é o sangue da nossa civilização, ligando silenciosamente o nosso passado distante ao nosso futuro elétrico. A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química, esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso. Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só. Se uma bateria falhar, ela falhará sozinha.
sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço, e estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon lítio. Aquela é níquel, metal, hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais. E é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi. As baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação.
Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado. O alumínio e o cobre estão separados, mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda. Seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço.
Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade.